Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernanda Rueda e hoje nós vamos falar sobre o acometimento da substância cinzenta na esclerose múltipla. Pois é, não é mais só uma doença de substância branca, o córtex tem um papel primordial nessa doença. E para isso a gente vai ter um bate-papo muito legal com a doutora Cláudia Vasconcelos. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Oi, Fernanda. Ela é professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, e coordenadora do Ambulatório de Doenças Minimizantes do Hospital Gafreguinho. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Um prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite. E vamos à apresentação. A esclerose múltipla é uma doença que é considerada a principal causa não traumática de incapacidade em adultos jovens e adultos de meia idade. E ela está associada a uma carga de comprometimento clínico e socioeconômico muito grande, porque ela acomete indivíduos jovens que estão em plena atividade laboral, trabalhando, estudando, e isso traz um impacto econômico, um impacto familiar e um impacto na qualidade de vida desses pacientes. No Brasil, a prevalência da esclerose múltipla está em torno de 12 a 18 pacientes a cada 100 mil habitantes. E no mundo inteiro, a gente observa que as mulheres são mais afetadas que os homens. 75% mais ou menos dos pacientes com esclerose múltipla são do sexo feminino. Em torno de 80% a 85% desses pacientes têm a clássica forma de apresentação, que é a forma remitente recorrente. Mas, como eu falei para vocês, esse grau de comprometimento do sistema nervoso central provocado pela doença traz um impacto a longo prazo de tornar esses pacientes incapacitados. E isso vai gerar impactos sociais causando desemprego, fazendo com que cuidadores, esposa, pai, mãe, marido, tenham que, às vezes, se afastar do emprego para cuidar dos pacientes. A epidemiologia da esclerose múltipla, de uma maneira muito rápida, para a gente entrar no tema central, ela é uma doença que ocorre no mundo inteiro, sendo que a prevalência dela é maior nos países do hemisfério norte e países ocidentais, principalmente a Europa e os países do norte da América, Estados Unidos e Canadá. E a doença ela é considerada autoimune porque ela tem uma desregulação no sistema imunológico, principalmente das células chamadas células T e B, são os linfócitos T e B, que sofrem uma ativação contra antígenos da mielina. E a partir daí, a doença vai se desenvolver por formar lesões cada vez mais inflamadas, tanto na medula quanto no sistema nervoso central. A doença, ela ocorre principalmente em pessoas suscetíveis, ou seja, você teria, na verdade, o paciente com esclerose múltipla, ele tem uma predisposição genética para apresentar essa desregulação do sistema imunológico, mas ele só vai apresentar isso a partir do momento em que ele tem um gatilho, ou seja, ele tem um estímulo ambiental, e esse estímulo ambiental, hoje em dia, os principais fatores no ambiente que podem provocar isso é o tabagismo, a deficiência de vitamina D e alguns vírus, principalmente o vírus Epstein-Barr. Como ocorrem as lesões na esclerose múltipla, elas são lesões que têm como mediadores de autoimunidade as células T e B, como eu falei, células dendríticas, macrófagos, plasmócitos, micróglia, astrócitos, citocinas e imunoglobulinas. Então, é um cenário onde vários agentes do sistema imunológico e algumas células residentes do sistema nervoso central são ativados e dessa forma desenvolve as doenças. E os alvos são a mielina, o oligodendrócito e o neurônio. Inicialmente, a doença se caracteriza por uma inflamação principalmente da mielina, mas à medida que a doença avança, neurônios e oligodendrócitos também são bastante comprometidos. Isso vai levar ao quê? A uma lentificação do impulso nervoso, e isso vai se traduzir nas manifestações neurológicas, que podem ser diversas. A patologia da esclerose múltipla, historicamente, ela foi definida como uma doença inflamatória crônica, com presença de lesões na substância branca do cérebro e da medula. E essa desmielinização acaba levando a uma perda axonal que ela é variável.
Acontece que, posteriormente, lesões corticais, não só na substância branca, mas no córtex cerebral, foram identificadas, principalmente no córtex, gânglios da base, tronco cerebral e no H medular. A presença da neurodegeneração cerebral e medular, de uma forma global, vai levar a uma perda adicional da substância branca, de forma difusa. Então, a substância branca, que às vezes não tem a lesão típica, mas ela está inflamada, e também da substância cinzenta. E essa perda e atrofia do tecido cerebral profundo, de maneira mais pronunciada, ela é observada principalmente em estágios avançados da doença, que a gente chama de doença progressiva ou forma progressiva da esclerose múltipla. As lesões na substância cinzenta são as lesões corticais, e ela está presente principalmente nas formas remitente, recorrente e progressiva da doença também, sendo que já em pacientes em estágios iniciais, essas lesões corticais e uma atrofia cortical acompanhando essas lesões, elas podem ser identificadas. E essas lesões, elas se associam a um maior acúmulo de incapacidades motora e cognitiva. Então, pacientes que têm muita lesão cortical, eles têm um risco muito grande de ter uma incapacidade motora a curto prazo e déficits cognitivos também. As lesões corticais, elas aumentam com o tempo e elas estão principalmente associadas ao avanço para a forma progressiva da doença. Os tipos de lesões corticais, eles foram identificados por estudos imunohistoquímicos em achados de necrópsia e biópsia cerebral, 3 tipos de lesões corticais, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. As lesões tipo 1, elas estão presentes na fronteira córtico-subcortical, e tem destruição tanto da substância branca quanto da substância cinzenta. Seria como se fosse uma lesão mista. Ela pega um pouco de substância cinzenta e um pouco de substância branca. As lesões tipo 2, elas são exclusivamente lesões de substância cinzenta. Elas são pequenas e são intracorticais, em geral em torno das vênulas. As lesões do tipo 3, que são lesões, são as mais frequentes encontradas, são localizadas nas camadas subpiais do córtex, até mais ou menos, ela avança até mais ou menos a camada 4. E elas são as mais encontradas nas formas progressivas da doença. Esses 3 tipos de lesões foram classificadas em leucocorticais e subpiais. Então, as leucocorticais é a combinação das lesões da substância branca e cinzenta, seriam as lesões tipo 1, e as lesões subpiais, que são, como eu falei para vocês, as mais frequentes, elas se estendem, na maioria das vezes, desde a superfície da pia mater e avançam até a camada 3 e 4 do córtex cerebral. E, em geral, elas abrangem vários giros cerebrais. Bom, como se visualiza essas lesões corticais? Uma ressonância magnética tradicional não tem a capacidade de identificar essas lesões com muita clareza. Para isso, hoje, técnicas avançadas são usadas para se visualizar melhor e de forma precoce as lesões corticais. Aqui vocês podem ver lesões corticais, as setinhas ajudam a visualizar, e aqui são as técnicas de ressonância mais avançadas, não é uma ressonância tradicional, sim técnicas e sequências avançadas para se visualizar essas lesões. Qual é a relação das lesões subpiais com os linfócitos B? No esquema aqui nós vemos uma lesão subpial, como eu falei para vocês, que avança desde a superfície da pia mater até mais ou menos a 4ª camada do córtex cerebral. A relação delas com os linfócitos B é que esses linfócitos B, que eles formam grupos de células chamadas folículos linfóides secundários, que estão bem aderidos à pia mater, e, de certa forma, esses linfócitos eles fazem quimioatração de outros linfócitos do sangue periférico para o interior do sistema nervoso central e perpetuam o processo inflamatório e fazem com que essas lesões subpiais, essas placas corticais, elas se estendam. Por isso que hoje a gente sabe que os medicamentos que melhor controlam o avanço para a forma progressiva da doença são medicamentos que atuam bloqueando a proliferação de linfócitos B. O impacto das lesões corticais nas questões clínicas e socioeconômicas da esclerose múltipla. Vários estudos vêm se dedicando ao estudo à questão das lesões corticais,
e tentando ver o impacto que elas vão causar na vida do paciente, no desfecho clínico, na qualidade de vida. Então, tem estudos longitudinais que acompanham pacientes desde o início, quando fazem as primeiras ressonâncias, identificam as lesões corticais e vão correlacionar a evolução desses pacientes a longo prazo. Esse estudo foi um estudo em que associou a carga de lesão cortical com a progressão e a incapacidade na esclerose múltipla. Então, ele foi um estudo feito em 5 anos, com 312 pacientes, e o que foi observado? Que o dano da substância cinzenta ou das lesões corticais, mais do que o dano da substância branca, ou seja, das lesões subcorticais, se associou à progressão da incapacidade física e cognitiva dos pacientes. Esse segundo estudo que eu trouxe para vocês é um estudo também interessante, onde ele investiga a relação entre as lesões corticais, o número de surtos da esclerose múltipla a longo prazo e os desfechos clínicos. E ele conclui o quê? Que o dano cortical extenso nos 2 primeiros anos da doença estão associados com uma atividade inflamatória e uma predisposição a uma rápida ocorrência da fase progressiva. Nesse estudo, eles avaliaram pacientes já nos 2 primeiros anos, a presença de lesões corticais e a relação dessas lesões com os surtos e com a incapacidade. Concluindo, as lesões corticais podem estar presentes em fases iniciais da esclerose múltipla. Sequências avançadas de ressonância magnética são capazes de detectar as lesões corticais em fases já precoces da doença, iniciais. As lesões corticais subpiais são as mais frequentes e estão associadas à doença progressiva, e as lesões corticais se correlacionam com piores desfechos clínicos, EDSS mais altos e prejuízo cognitivo. Essas lesões, então, elas podem ser consideradas como um biomarcador de risco para o avanço mais rápido da progressão da doença e de incapacidades irreversíveis. Portanto, a partir do momento em que a gente consegue detectar lesões corticais, essa detecção pode influenciar na nossa tomada de decisão para o tratamento mais efetivo para o paciente, evitando, assim, desfechos desagradáveis como incapacidades, déficits cognitivos e comprometimento do emprego desse paciente e o impacto na qualidade de vida dele e da família. Fernanda, obrigada. Cláudia, a sua abordagem foi excelente. Acho que trouxe toda a problemática das lesões corticais, dessa novidade, entre aspas, da inclusão do córtex como um componente primário de doença, não como somente aquele componente secundário que a gente achava secundário à doença da substância branca. Então, acho que você deixou um ótimo gancho para eu continuar mostrando exatamente o que a gente faz agora na ressonância para conseguir identificar essas lesões. E é muito importante para o radiologista se familiarizar com essas sequências e desenvolver a técnica para olhar e conseguir perceber isso, uma vez que elas são extremamente importantes, como você já falou, no contexto clínico, e é uma informação que ainda não sai no laudo, né? É difícil a gente ver um radiologista falando que tem lesão cortical e se existe um acometimento cortical significativo. Dá para a gente ver com algumas sequências que a gente já tem, mas na verdade é o que a gente tem que procurar, né? Intensivamente, a gente não consegue, elas não aparecem para a gente de uma forma tão simples como a gente gostaria. Então a gente vai falar um pouco das lesões corticais na esclerose múltipla e quais seriam as melhores sequências para identificação. Então, como a Cláudia falou, as lesões corticais estão relacionadas ao declínio cognitivo e elas podem justificar parte do que a gente chama de paradoxo clínico-radiológico. Muitos pacientes têm uma clínica muito exacerbada com pouca lesão e muitos pacientes têm muita lesão com pouca clínica. Talvez as lesões que a gente veja mais comumente, como são as lesões de substância branca e o córtex fica pobremente avaliado nas sequências convencionais, elas possam justificar porque existe um declínio cognitivo tão importante em pacientes que muitas vezes têm poucas lesões. E elas agora fazem parte do diagnóstico, isso é extremamente importante. Os critérios de McDonald de 2017 já incluem a topografia cortical como um lugar de disseminação no espaço. Então, esse artigo da Brain do ano passado já mostra que o DIR, né, o DIR, o Double Inversion Recovery e o FLAIR 3D são importantes para a identificação das lesões corticais. E o ultracampo, aqui falando no 7 TEGs, mas no 3 TEGs a gente já tem essa possibilidade de detecção de lesões subpiais, que são aquelas que a Cláudia mostrou. Então,
marcando a importância já da gente prosseguir essa investigação, não ser mais só o suficiente a investigação da substância branca, mas também da substância cinzenta. O consenso do Magnis, que é a referência europeia sobre imagem na esclerose múltipla, em 2016 se reuniu. Normalmente eles se reúnem, criam paradigmas que vão ser avaliados depois ou não para avaliação, para mudança dos critérios diagnósticos. Então, eles sugeriram a inclusão do nervo óptico, a presença de 3 lesões periventriculares e a inclusão, sim, das lesões corticais e não somente das justacorticais como eram, e também, assim, a definição do tamanho da lesão. Como a gente vê aqui, lesões que têm que ter mais de 3 milímetros, usualmente elas têm 6, 7, 8 milímetros, são lesões que não geram muita dúvida. Para os critérios de McDonald, então, a gente incluiu isso, lembrar dos critérios, além das lesões corticais, a gente tem as lesões periventriculares, perivenulares, né, que são ao redor do ventrículo bem características, lesões de tronco cerebral, e aqui a sequência DIR, que é essa novidade, mostrando as lesões justacorticais, afetando as fibras em U, né, como eu gosto de colocar no laudo para mostrar que é um acometimento bem cortical, justacortical, que pode estar indo para o córtex, talvez a gente não esteja vendo, então já levanta o pensamento de que pode ter um acometimento cortical mais significativo, ou um acometimento cortical claro, como a gente vê aqui, além do outro sítio de lesão, que pode ser a medula espinhal, a sequência STIR, mostrando várias alterações de sinal. Os artigos de lesão cortical eles começaram a aparecer no início de 2010, 2012, e esse de 2015 da PLOS mostra o que a gente pensa hoje da lesão cortical, que é o tip of the iceberg, ou seja, é a ponta do iceberg. O que a gente vê é muito pouco em relação ao que o paciente tem. Os primeiros estudos aconteceram na Holanda, onde existe um banco de cérebro, existe muito paciente com esclerose múltipla e eles doam um cérebro após a morte, e esse cérebro ele pode ser estudado e marcado para ver as lesões desmelinizantes. E as ressonâncias do cérebro pós-mortem mostraram muitas lesões corticais e começou-se a perceber que a sequência DIR, que é Double Inversion Recovery, ela é a sequência primordial para a identificação de tais lesões. O DIR, ele é uma sequência FLAIR, então é uma sequência pesada em T2, que vai ter as lesões vão ficar com um hipersinal, como ficam no FLAIR e como ficam no T2. Só que a gente dá o que a gente chama de um outro pulso de inversão, e aí o líquor também vai ficar, a substância branca, além do líquor, a substância branca também vai ficar com um sinal baixo. Então a gente vai ter uma sensibilidade muito maior de detecção. Se quando a gente fala que o FLAIR já é uma sequência muito boa para a gente perceber as lesões, o DIR ou o DIR ela é melhor ainda. Nesse contexto, ela já começou a comparar também com a sequência PSIR, que é uma sequência mais nova, que é Phase Sensitive Inversion Recovery. É uma sequência que tem um padrão parecido com o T1. E a gente vai ver as lesões, assim como a gente vê no T1, com sinal baixo, hipointensas e não hiperintensas, e que, na verdade, uma complementa a outra. Hoje, a gente começa a estudar com o DIR e o Phase Sensitive, o PSIR, ele tira algumas dúvidas do que a gente pode ter no DIR. Então, vamos ver alguns exemplos bem práticos, né? A gente tem aqui uma lesão cortical, um DIR no plano coronal, um PSIR no plano coronal. A gente tem uma lesão bem extensa aqui, córtico subcortical na região temporal, que a gente vê com o hipersinal no DIR, e sinal baixo, hipossinal no PSIR. Aqui o exemplo no plano axial, mostrando a sequência DIR, a sequência PSIR, e aqui o PSIR num corte um pouco mais alto, mostrando ainda a extensão da lesão com acometimento cortical bem significativo, bem característico. A sequência FLAIR 3D, que é o que a maioria das máquinas tem, ela já vai conseguir dar muita informação com relação ao acometimento cortical. Então, lembrar de novo que toda a sequência 3D, ela tem cerca de 200 imagens, isso traz muita informação. Na esclerose múltipla, elas são essenciais. Hoje, a gente indica, quem puder fazer um FLAIR 3D, fazer sempre que for possível, ao invés de fazer o FLAIR nos 2 planos, como a gente fazia antigamente. Lembrar que se ele é 3D, eu posso reconstruir em qualquer outro plano, sem prejuízo de imagem. E com a identificação das lesões, já vai ser possível a gente ver um acometimento córtico subcortical, principalmente nos aparelhos mais novos, que estão com uma qualidade de imagem bem interessante. Então, a gente viu no plano axial primeiro, no plano sagital, reparem que aquela mesma lesão a gente consegue ver aqui já na sequência FLAIR. Ela não chama tanta atenção,
Então, é importante o radiologista já começar a treinar essa busca ativa das lesões corticais e não esperar um sinal tão alterado como a gente vê nas lesões da substância branca, que são as lesões mais características e mais conhecidas da esclerose múltipla. Quando a gente olha a sequência de DIRPSIA, que realmente é para avaliação, reparem que é o mesmo paciente, a gente tem uma sensibilidade muito maior de ver a lesão, porque a substância branca está com um sinal baixo, então o que brilha realmente são só as lesões, e a gente tem essa capacidade de identificação melhor das lesões corticais. Então, reparem como ficou interessante o acometimento das fibras em U aqui, demarcando realmente que são aquelas pequenas fibras que ligam os neurônios ali de um pedaço ao outro do córtex, um próximo do outro. Então, a gente consegue ver muito bem esse acometimento e a extensão da lesão ao córtex adjacente. Esse paciente tinha várias lesões corticais e a gente consegue identificar em outros pontos aqui nessa região também. O PSIA, ele tem sido encarado como uma sequência complementar. Mais uma vez, é mais difícil o nosso olho ver o que é hipointenso do que ver o que é hiperintenso. A gente está mais treinado a ver o que brilha do que o que não brilha. Mas muitas vezes o DIR, e existe um protocolo de avaliação específico a ser seguido para o DIR, porque ele tem alguns artefatos de imagem que são formados principalmente na superfície cortical, onde pode ser difícil suprimir o sinal do líquor e gerar uma imagem de sinal hiperintenso, que a gente vai ficar em dúvida se realmente é uma lesão ou se é só um artefato de imagem. Isso está cada vez melhor, porque as sequências, as máquinas estão ficando cada vez mais desenvolvidas e esse tipo de artefato diminui, mas a gente vê aqui, por exemplo, no fundo de um sulco, pode ser difícil definir se isso aqui realmente é uma lesão ou se isso é apenas a deficiência da supressão do líquor pela sequência. Então, esse tipo de lesão, principalmente as localizadas no fundo cortical, podem ser muito bem representadas pelo PSIR. Então, o ideal é a gente olhar no DIR e confirmar no PSIR, a nossa dúvida ser tirada no PSIR. Quando as lesões estão com um sinal bem alterado, fica mais fácil da gente ver no PSIR. Vamos voltar naquela imagem da região temporal, que a lesão está bem fácil de ser vista, a gente vê o marcado hipossinal, vê a extensão cortical. Como eu já mostrei naquele corte fixo, a gente vê que existe um acometimento cortical aqui, ó, parcial, bem interessante essa imagem. E a gente consegue tirar as dúvidas com relação a esses cortes mais altos e no fundo do sulco, se essas imagens que são geradas, elas realmente são lesão ou se são apenas deficiência de supressão. Então, aqui nesse caso, por exemplo, nesse corte, a gente vê que aqui tem um hipersinal, que não tem um hipossinal adjacente, então é um artefato do DIR. É importante a gente conhecer as limitações da sequência para não hiperestimar a quantidade de lesão e podendo fazer um PSIR para ter essa confirmação, é o padrão ouro de avaliação. Reparem que quem não tem o DIR e o PSIR disponível, que é uma grande porcentagem dos radiologistas, o T2, se a gente fizer um T2 fino do crânio todo, a gente já vai conseguir muita informação. E se esse T2 for feito no aparelho de Testel, a gente vai conseguir mais informação ainda. Então, isso aqui é um T2 do crânio todo, ele não é 3D, ele é de 3 milímetros com zero, então você tem um pouco mais de imagem, talvez em torno de 40 imagens. E quando a gente vai passando, a gente já consegue ver, por exemplo, uma lesão cortical aqui, ó. Bem bonita, bem clara, né? A alteração de sinal está localizada no interior do córtex. Talvez a gente nem tenha percebido no PSIR lá no dia que a gente acabou de olhar. Quando a gente vai para aquela região lá que estava mais acometida, na região temporal, também não existe dúvida de que existe uma lesão aqui. Mais uma vez, é mais difícil da gente ver, então tem que procurar. Elas não vão saltar aos nossos olhos como no DIR. Mas isso, não ter o DIR não impossibilita essa detecção e eu acho que é um treinamento que a gente tem que fazer para melhorar o laudo do paciente de esclerose múltipla e para engrandecer e para possibilitar que o neurologista consiga intervir mais precocemente no tratamento. E por último, eu trouxe uma sequência T1 3D para mostrar que o T1 não é bom realmente para identificar. O T1 ele é muito bom para o black hole, para lesão crônica, onde tem um acúmulo maior de líquor, mas a gente vai passar um pouco desapercebido. E quem fala que o PSIR é um T1, é uma janela invertida do T2, então vira um T1 e a gente vai ver no T1 também, a gente não vê tão bem. Eu queria mostrar mais uma vez aquela lesão, como é extremamente difícil da gente ver esse halo aqui.
porque o sinal não é tão alto a ponto de ser muito próximo do líquor. Então, o T1 não é ideal para ver isso, e a gente tem que perceber que o T1 é diferente do PSIR, né? Eu não tenho PSIR, mas o PSIR é um T1, é uma janela parecida com o T1, vou fazer o T1. Não, elas são a aquisição da sequência é feita de uma forma diferente, então não dá para substituir uma pela outra. E para terminar, aquela questão do flare 3D marcando as inflamações, as lesões subpiais, que seria um marcador também de inflamação leptomeníngea e que, como a Cláudia falou, estão associadas a um mau prognóstico do paciente. O ideal é que a gente faça uma sequência flare 3D pós-contraste. Na verdade, por protocolo, a gente já pode fazer sempre o flare 3D por pós-contraste. Isso melhora as lesões que têm captação, elas ficam mais brilhantes, então fica até uma outra sequência interessante para a gente ver se existe um componente inflamatório agudo. E essas lesões identificadas são extremamente, quando presentes, extremamente interessantes da gente descrever e gerar um conteúdo adicional no nosso laudo, uma informação a mais para o neurologista abordar referente ao paciente. Então, a gente vê numa sequência já de SWI mostrando, isso aqui é uma sequência de gradiente, mas para um aparelho de 7 Tesla, mostrando que existe esse hipersinal ao redor do vasinho pial, que é o que a gente consegue identificar nessa sequência flare 3D. Isso aqui é um padrão de inflamação ativa, um outro tipo de formação de lesão que vem a partir da pia indo para o córtex. Então, para concluir, vamos ver a evolução histórica da doença com esse comprometimento da substância cinzenta. A gente via muito o flare e o T2, lesão infratentorial, lesão periventricular, a marca da lesão da substância branca na esclerose múltipla. Depois a gente começou a discutir sobre a sequência DIR e mostrando as lesões justacorticais ou córticos subcorticais. E a PSIR para confirmar toda essa alteração relacionada, que aí a gente vai ver do jeito inverso, que é o hipossinal na região da lesão. E para terminar, só para deixar atiçar o interesse das pessoas, as sequências funcionais do BOLD mostrando essa incongruência funcional com anatômica. Então, existe área que pode estar hiperfuncionando para compensar a área, trazendo à tona essa questão da plasticidade neuronal, que é muito presente na esclerose múltipla. Queria agradecer a vocês, amigos, por ficarem com a gente no vídeo. Queria agradecer muito a Cláudia. Muito obrigada por sua participação aqui no Neurorádio em Pauta. Sua explicação foi excelente. Eu acho que todo mundo vai aprender muito com esse conteúdo relacionado às lesões corticais. Se você gostou, deixe seu comentário, dúvidas, e continue acompanhando o canal, que a gente vai trazer informações cada vez mais atuais para você. Muito obrigada e até a próxima, amigos.